Bom dia a todos os irmãos e amigos que nos ouvem nessa manhã. Para nós é um prazer enorme poder estar aqui com vocês mais uma vez, para a gente refletir, pensar, para a gente, na verdade, estarmos atentos àquilo que Deus tem preparado para o nosso coração. E todo domingo Ele tem alguma coisa preparada para o nosso coração, com certeza absoluta. Eu quero começar hoje falando de um documentário que eu assisti chamado O Leonardo Perdido. Não sei se alguém aqui já assistiu esse documentário, está lá no Prime Video, né? Leonardo da Vinci, né? Se não assistiram, eu recomendo que assistam, porque é muito legal. Do que se trata esse documentário, na verdade? Eu vou tentar resumir o documentário aqui em alguns slides, para que os irmãos tenham uma ideia, para que possam entender aonde nós queremos chegar, tá certo? Primeira coisa que eu quero dizer é que o Leonardo falado, o Leonardo mencionado aí, é esse famoso senhor chamado de Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios que, na verdade, a humanidade já teve. Um indivíduo que se dava bem, se saía bem, na verdade, em diversas áreas da vida, né? Mas ele é muito conhecido, com certeza absoluta. Aliás, eu devo dizer, citou ele no tempo, né? Ele nasceu, se eu não me engano, em 1400 e alguma coisa, e morreu em 1519. Ou seja, por ali, pelos anos da descoberta do Brasil, né? Nós fomos descobertos em 1500, conforme os irmãos sabem também, né? O Leonardo da Vinci, ele se notabilizou, evidentemente, também pelas pinturas dele, entre outras coisas. Essa é uma pintura chamada A Anunciação. Algumas outras pinturas eu vou colocar aqui, não vou precisar dizer os nomes, algumas delas você conhece de cor. Com certeza a mais famosa de todas é quem? A Mona Lisa, né? Que Moisés e Josué já tiveram o prazer de vê-la pessoalmente, falar com ela, conversar com ela, lá no Museu do Louvre, em Paris, né? Eu acho que talvez sejam os únicos aqui que tiveram essa intimidade com a Mona Lisa. Eu quero chegar lá também, ainda vou bater um papo com a Mona Lisa. Uma outra pintura dele muito conhecida justamente, não é uma pintura, é um afresco, né? Ou seja, é uma pintura feita numa parede, né, de uma igreja, que é esse quadro da Santa Ceia, que é uma obra-prima extraordinária. Por exemplo, se os irmãos verem ela assim, desse jeito, são 8 metros de largura, 8,8, quase 9 metros, com 4,6 de altura. E você percebe o quanto ela é, na verdade, absolutamente simétrica em tudo aquilo, inclusive com Cristo exatamente no centro de onde ele deveria estar. E cada personagem desses aqui, que são os apóstolos, representa um tipo de emoção também. E a gente não sabe dessas coisas, né? A gente precisa estudar um pouquinho para poder aprender, entender como funcionam as coisas. Mas o fato é que, em 2005, por aí, na verdade, alguém, vendo um leilão que ia acontecer, acho que na cidade de Nova Orleans, encontrou um quadro interessante. Um quadro que talvez tenha sido mencionado por algumas pessoas como sendo de Leonardo da Vinci. É esse quadro aqui. E o indivíduo olhou assim e disse: cara, vale a pena olhar isso de perto, direitinho, para ver se realmente é um quadro de Leonardo da Vinci ou não. Isso já fazia mais de 100 anos que não se encontrava nada de novo de Leonardo da Vinci. Absolutamente nada. Então, encontrar alguma obra nova de Leonardo da Vinci, você imagina a raridade que isso é, né? O quadro, na verdade, ele é denominado Salvatore Mundi, ou seja, o Salvador do mundo. E o cara foi lá e comprou por uma bagatela. O quadro chegou pelo correio até, ou seja, sem muito estardalhaço, né? Foram dois sujeitos que fizeram essa compra. E acho que, salvo engano, eles gastaram por volta de $2.000 aí, alguma coisa dessa natureza, para adquirir o quadro. E mandaram o quadro para alguém
que pudesse avaliar, entender, ver como era, se era de verdade ou não, se aquele quadro poderia ser de Leonardo da Vinci ou não. E a pessoa que foi restaurar o quadro tirou toda a tinta de retoques que já havia por cima e começou a delinear-se uma imagem bastante interessante. Esses foram os sujeitos que fizeram a compra, né? Nessa época, 2005. E esta foi a pessoa, eu vou evitar dizer nomes para ganhar tempo com isso, né? Essa foi a senhora que levou 5 anos para fazer a restauração desse quadro. Pacientemente, tirando todas as camadas de tinta que já havia por cima, alguém já tinha feito algumas restaurações, para chegar ao original, ok? E aí, é claro, evidentemente, depois que ela fez esse trabalho todo, se chamou uma comissão de especialistas em Leonardo da Vinci para saber se realmente esse quadro pertenceu ou não pertenceu a Leonardo da Vinci. Isso envolve um monte de coisa, viu, minha gente? Isso envolve a procedência do quadro, registros históricos, etc. Enfim, chegaram à conclusão de que esse quadro ele já havia passado pela mão de 2 reis, pelo menos, tá certo? Até chegar, até sumir, desaparecer, e aparecer exatamente em 2005, nesse leilão lá nos Estados Unidos. A comissão, é claro, achou impactante a obra. Ela tem alguns traços de Leonardo da Vinci, como, por exemplo, a sua assertividade, mas também a sua ambiguidade, mas não chegou a uma conclusão definitiva de atribuir que verdadeiramente esse quadro pertenceu ou foi feito por Leonardo da Vinci. A partir daí, esse sujeito aqui, que é um oligarca russo, que estava a fim de tirar o dinheiro dele da Rússia, ele mostrou-se interessado em comprar esse quadro. E esse sujeito aqui foi o que negociou o quadro com os donos para ser vendido para esse russo que está ali em cima. E o quadro terminou sendo comprado por esse oligarca russo pela bagatela de somente 127 milhões de dólares. Os irmãos não viram errado não, viu? 127 milhões de dólares. Sendo que esse daqui tinha comprado, deixa eu voltar aqui. Esse negociador aqui, ele tinha comprado o quadro somente por 82 milhões de dólares. Ele comprou por 82 aos antigos donos, em nome do russo, mas negociou com o russo como se tivesse comprado a 127 milhões de dólares. É uma graninha boa, né? Muito boa, por sinal. E esse cara embolsou essa defasagem de 82 para 127 como lucro numa noite. Apenas numa noite ele fez isso daí. É claro que anos depois, o oligarca russo ele descobriu essa negociata, vamos dizer assim, né? E ficou muito aborrecido com o meu amigo aqui de baixo. Processou, blá, 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 né? E resolveu se desfazer desse quadro. E de todas as obras, na verdade, que o outro tinha comprado para ele. Porque ele tinha sempre sido vendido por um valor muito maior do que, na verdade, o valor de cada uma obra dessa. Sendo que todas as outras obras que ele tinha vendido foram obras verdadeiras, genuínas, atribuídas aos seus legítimos donos. Menos o Salvatore Mundi, o Salvador do Mundo, atribuído, entre aspas, a Leonardo da Vinci aqui. Aborrecido querendo vender, o oligarca russo colocou à venda esse quadro e várias outras obras dele numa loja chamada, não sei se devo dizer loja, mas não é loja, mas é uma galeria, né, famosíssima chamada Christie's, né, que tem, por sinal, o seu nome oriundo de Cristo, né? O nome Christie's vem a partir do latim passa para o grego, do grego passa para o inglês, Christopher, e de lá passa para essa abreviatura de Christie's, que é o nome da galeria.
E a galeria tem a incumbência de vender esse quadro. A incumbência de vender esse quadro implicava em tornar esse quadro uma celebridade. Precisava dar o status de celebridade a esse quadro. E a Christie's teve algumas ideias muito maravilhosas para fazer com que isso acontecesse. Primeiro, ela sugeriu que, na verdade, o Salvatore Mundi era uma versão masculina da nossa querida Mona Lisa. Legal? E existem algumas coisas que se ajustam a isso, né? Quando você olha as duas pinturas. Por exemplo, você vê essas sombras da mão aqui, essas sombras da mão aqui, mas principalmente aquela restauradora, ela descobriu esse cantinho da boca aqui, que é famoso, né? Que é muitíssimo parecido com esse cantinho da boca aqui do Salvatore Mundi também. Então, transformar o Salvatore Mundi numa Mona Lisa masculina, né? Era a ideia da Christie's. E a Christie's, ela fez algumas coisas para isso. Por exemplo, ela produziu um comercial em que ela não mostrava, uma propaganda, um comercial, que ela não mostrava, na verdade, o quadro em si, mas ela mostrava a emoção das pessoas olhando para esse quadro, entendeu? Então, só o rosto da pessoa aparecia e a emoção que ela sentia ao ver o quadro. Realmente, o quadro é muito bonito, o quadro é muito tocante, né? Outra ideia que ela teve foi fazer uma exposição pelo mundo inteiro. Então, essa exposição rodou o mundo inteiro. The Last Da Vinci, ou seja, o último Da Vinci encontrado. E isso foi valorizando a obra. E a essa altura dos acontecimentos, ninguém, entre aspas, né, duvidava de que fosse realmente um quadro de Leonardo da Vinci. Chegou o dia finalmente do leilão na Christie's e a Christie's estava assim, lotadíssima, né? Empilhada de gente. Não teve cadeira que desce, o pessoal ficou de pé para ver, na verdade, a venda desse quadro. E digo para vocês, o primeiro lance do quadro, o primeiro lance estabelecido, já era um lance de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Esse era o patamar. E a expectativa, na verdade, é de que esse quadro ele atingisse 180 milhões de dólares no dia da venda. E isso foi em 2017. Finalmente, o quadro é vendido pela bagatela de 450 milhões de dólares. 450 milhões de dólares. Do patamar de 100 milhões até 180, demorou 3 minutos os lances. De 100 a 180. E de 180 até 400, porque o valor vendido foi 400 milhões de dólares, mas 50 milhões de dólares pertence à galeria. De gorjeta. De intermediação da situação como um todo, ok? Então, ao todo, o indivíduo precisava, na verdade, 450 milhões de dólares para adquirir esse quadro, e esse quadro foi adquirido por 450 milhões de dólares. O preço mais alto de uma obra de arte até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Nenhuma. Daqui a pouco eu digo, vou dar o resultado dessa sugestão sua aí, o quanto valeria, na verdade. Pois é, o Salvatore Mundi foi comprado por 450 milhões de dólares. Aí você pergunta assim, quem danado comprou esse quadro por 450 milhões de dólares? É claro que nesse caso, os governos, né, as entidades como CIA, etc., vão em cima, né, porque precisam entender se isso não é dinheiro de lavagem de dinheiro, né? Então, descobriram, claro, quem foi a pessoa que comprou.
O cara que é o cara da Arábia Saudita, não é? Ele se chama Mohammed bin Salman. E ele tem um iatezinho. Ele tem um iatezinho aqui, só para eu dizer para os irmãos aqui. Esse iatezinho dele custa $500 milhão, ou seja, 500 milhões de dólares, na verdade. E se pressupõe que esse quadro está navegando pelo mundo dentro desse iate aqui. E o interessante é que, na verdade, no documentário a pessoa termina dizendo assim, que o poder nunca é neutro. O poder nunca é neutro. E não é mesmo de jeito nenhum. Ok? Então, com certeza, foi pago um altíssimo preço pelo quadro chamado Salvatore Mundi, Salvador do Mundo. Foi isso que me chamou a atenção. E desde que eu assisti esse documentário, eu acho que faz uns 2 meses, essa história do Salvatore do Mundo nunca me saiu da cabeça. E eu fiquei assim impressionado com ela. Eu digo, um dia eu vou usar isso em alguma reflexão, em algum sermão. Por que isso me chamou tanto a atenção? Porque, em certo sentido, a história de Jesus é muito parecida com a história desse quadro. Notou, por aquilo que eu relatei aqui para os irmãos? Primeiro, Jesus é uma raridade que nós encontramos muitas vezes até por acaso em nossas vidas, não é? Se eu perguntar a cada um dos irmãos aqui, como foi que você encontrou Jesus? De que jeito você encontrou Jesus? Talvez você tenha encontrado numa circunstância extremamente natural, comum, não é? Eu lembro até hoje que, na verdade, no domingo à tarde, passando pela frente da minha casa, 2 irmãzinhas da Assembleia de Deus, como a gente diz, da Bleia, né? Pararam ali, começaram a conversar comigo, me perguntaram assim, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? E eu, na verdade, fiquei assim, eu digo, quem é que não quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Todo mundo quer, evidentemente que quer, né? E eu disse sim, e comecei a conversar com elas, mas não tinha ideia, na verdade, do que é que eu estava encontrando naquele instante. E aquela sementezinha plantada, anos e anos depois, ela frutificou. Mas foi uma situação comum, na qual eu digo hoje que eu encontrei uma raridade. Segunda coisa, Jesus também passou um bom tempo desaparecido, não passou? Hoje, por exemplo, ninguém sabe onde é que está esse quadro, ele está sumido, ele não está exposto em lugar nenhum. Como ele chegou nos Estados Unidos, ninguém tem ideia de como foi, de forma alguma. Ou seja, ele passou já vários anos sumido. Jesus também passou alguns anos sumido, não passou? Passou, né? A gente sabe que ele passou um tempo lá no Egito, depois da adolescência até os 30 anos, ninguém sabe mais ou menos onde é que foi o paradeiro de Jesus Cristo, então ele sumiu também em algum momento, né? Jesus também veio fazer um preciosíssimo trabalho de restauração, não veio? Do mesmo jeito que o quadro foi restaurado, Jesus não veio fazer um trabalho de restauração no ser humano? Veio. Dessa mesma forma, dessa mesma maneira, ele não veio restaurar a relação entre o homem, Deus e o homem? Também. Jesus também, ele foi avaliado por uma comissão, não foi? Uma comissão de notáveis, de especialistas, que o reprovaram, inclusive. Né? Estamos falando aqui do Sinédrio judeu, né? Só tem ali gente especialista em religião, em história do judeu, e reprovam eles, né? Reprovam ele também. Jesus, portanto, também ele foi rejeitado como não sendo um autêntico filho de Deus, que ele dizia ser. Então, ele não teve o carimbo de autenticidade, realmente esse é o filho de Deus. Não teve, as pessoas disseram, não, esse é um cara como qualquer um outro também que a gente tem por aqui. Jesus também se viu envolvido numa tremenda rede de intrigas, não viu? Não foi? Não se viu envolvido também? Né? Politicamente, economicamente,
ele não era aquele sujeito que andava conforme as regras do jogo. E aí, as redes de intriga ao redor dele também foram várias. Jesus também se tornou uma celebridade, não se tornou? E uma celebridade pop também, não é verdade? Pois é, teve época que Jesus era moda, né? Era tudo paz e amor, não sei o que, tal. Hoje Jesus está tão na moda assim não, né? Jesus também foi capaz de despertar emoções nas pessoas, não foi? E muitas emoções. Não há quem olhe para Jesus e não consiga ver nele alguma coisa que a emocione. Principalmente se você der de cara com a história dele e começar a ler a sua história na própria Bíblia, conforme a gente vê. Jesus também foi vendido por um preço baixíssimo, não foi? Judas o vendeu por 30 moedas. Só isso e nada mais. Mas no final, Jesus pagou um preço altíssimo, não pagou? Pagou. Um preço altíssimo. É dentro desse contexto, portanto, que eu quero refletir sobre 3 textos hoje pela manhã, antes da gente celebrar a ceia do Senhor. Primeiro desse texto, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 22 e 23. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 22 e 23. Você pode abrir a sua Bíblia para me acompanhar na leitura desse texto, que diz assim: porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira, também, o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Vê bem, se eu sou chamado como um escravo, porque na época tinha escravo, né? Eu sou um liberto do Senhor. Mas se eu sou um homem livre, sou chamado como homem livre, eu também me torno servo, escravo de Cristo nessa hora. E aí vem a frase que eu quero utilizar hoje pela manhã, que diz assim: fostes comprado por um alto preço, não vos façais servos dos homens. Vou repetir: fostes comprados por um alto preço, não vos façais, portanto, servos, escravos dos homens. Beleza? Ore comigo nesse instante. Paizinho Santo, Deus bendito, nós estamos buscando a Tua presença nessa hora. Queremos te agradecer muitíssimo essa bênção de estarmos aqui hoje pela manhã, ao redor da Tua palavra, para poder ouvir a Tua voz falando aos nossos corações, Senhor. Nos dá a graça de estarmos sempre junto a Ti, te louvando e te engrandecendo. De maneira particular, muito obrigado pela honra de mais uma vez ministrar a Tua palavra. Que essa palavra não seja a minha palavra, mas seja a Tua palavra, que vai falar a cada coração aqui presente nessa manhã, Senhor. Fica conosco, porque nós te oramos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. O tema da nossa reflexão de hoje é esse aqui: do mercado de escravos à sala do trono de Deus. Do mercado de escravos à sala do trono de Deus. E a primeira coisa que nós queremos ressaltar, com base nesse texto bíblico aqui, de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 23, principalmente, quando ele diz assim: fostes comprados. Não é isso? Jesus, com certeza absoluta, veio para nos comprar. E qualquer cristão sabe exatamente disso. É importante, porém, nós entendermos que, das muitas palavras, deixa eu fazer só um preâmbulo aqui, né? De vez em quando eu vou dar algumas pausazinhas, porque a minha garganta ainda não está boa, viu, minha gente? Então, perdoem essas pausazinhas aí. Mas estava dizendo o seguinte, que quando a gente lê esse texto, fostes comprados, né? Das muitas palavras que Paulo poderia utilizar para esse verbo comprar lá no grego, existe uma palavra especial que Paulo usa nesse instante. Não é um verbo chamado agorizo, que vem de ágora. Ágora significa praça, ágora significa mercado, na verdade. Aqui tem um mapa da cidade de Corinto, tá certo? Onde eu quero destacar aos irmãos, aqui está o teatro, então várias construções interessantes, etc. Mas essa construção aqui embaixo se chamava justamente de mercado. Era uma espécie de praça, conforme vocês veem aqui no meio livre, né? Era a ágora.
E ali, no meio dessa ágora, na verdade, se fazia o comércio de escravos, se vendiam às pessoas. Paulo, portanto, está dizendo assim, olha, quando ele utiliza esse verbo agorizo, que vem de ágora, ele está dizendo assim, olha só, vocês foram comprados, mas ele não está dizendo assim, você foi comprado num shopping. Sacou? Nós podemos comprar diversas coisas em diversos lugares, né? Quer ver uma diferença enorme? É você dizer assim, eu vou ao shopping Rio Mar comprar alguma coisa. Olha só, legal, né? Principalmente se for ali no segundo andar, né? É mais top, né? E outra coisa é você dizer assim, eu vou lá no Vucu Vucu, eu vou ali no Vucu Vucu, como é conhecido aquele centro do Recife, eu vou ali comprar umas coisinhas no Vucu Vucu. Você está entendendo a diferença? Então, quando Paulo utiliza esse verbo, ele está dizendo assim, vocês foram comprados, mas vocês foram comprados no mercado de escravos. Entendeu agora? Você foi comprado, mas você foi comprado no mercado de escravos. E é claro e evidentemente que Paulo não usa essa palavra à toa. Ele fala isso exatamente porque ele complementa a frase dizendo o quê? Qual é o complemento da frase? Fostes comprados por alto preço. E qual é a segunda frase? Não vos torneis escravos de homens. Ou como algumas traduções dizem, escravos do mundo. Entendeu o que ele está dizendo? Ou seja, você foi comprado porque você era uma espécie de escravo. Mas agora não se torne mais escravo, porque você foi comprado por Jesus Cristo, nosso Senhor, evidentemente. Notadamente aqui, esse lugar era o lugar onde se negociavam os escravos naquela época, nesse mercado de escravos. Ou seja, nós éramos escravos, éramos pessoas sem nenhum valor. Escravo tem algum valor? Não, não tem. Escravo é escravo, entende? Escravo, na verdade, não tem vontade própria. Escravo não tem desejo. Escravo, na verdade, não manda em si. Escravo, na verdade, é aquele indivíduo que nem era dono da sua própria vida. Porque, quando a gente faz alguns estudos lá da época do Novo Testamento, o seu dono poderia até matá-lo e ninguém, na verdade, ia tomar satisfação com o dono do escravo por conta disso. Porque aquela vida pertencia exatamente ao seu dono, ao seu senhor. Portanto, quando Paulo diz assim, vocês foram comprados no mercado de escravos, para que vocês se tornem pessoas livres. Então, não voltem a ser escravos de nada nem de ninguém nessa vida, porque vocês já foram comprados desse lugar onde vocês estavam. Ou seja, a essas pessoas estava destinada, na verdade, a última classe da sociedade da época. A essas pessoas chamadas de escravos estavam destinados os piores trabalhos possíveis, as menores remunerações possíveis. Eles tinham algum tipo de remuneração, mas uma remuneração que era ínfima, porque ele era escravo, é como se a sua dívida não fosse paga nunca, absolutamente nunca. Foi nessa condição que Deus, através de Jesus, ele nos comprou. Ele pagou um alto preço por nós. Pagou um alto preço quando nós não tínhamos valor nenhum. Lembra do quadro? Lembra do Salvatore Mundi? O primeiro a comprar, comprou quando ele não tinha valor nenhum. Absolutamente nenhum. A mesma coisa aconteceu comigo, com você e com cada um de nós. Ou seja, na verdade, a nossa condição era a condição de pessoas escravas, ralé da sociedade. Pessoas que não têm nada o que dar para os outros e vendem a sua própria vida em escravidão para poder, na verdade, subsistir. Entende? Então, é nessa condição, portanto, que Jesus pagou um preço altíssimo. Quando nós não tínhamos valor nenhum, ele pagou o máximo possível por cada um de nós. Você consegue colocar isso na sua cabeça? A Bíblia diz isso de uma outra maneira, né?
Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, afastados e distanciados dele. Quem é você? Quem sou eu? Quem é cada um de nós? Nós não somos nada. Absolutamente nada. A nossa vida está na nossa mão num instante. A gente acha que está na nossa mão num instante. No outro instante, ela já não está mais na nossa mão. A gente viu o testemunho da irmã aqui pedindo oração pela família dela, falando de um parente dela que ontem estava vivo. De ontem para hoje, um ataque cardíaco fulminante levou a vida. Nós não somos nada. Absolutamente nada. Mas Jesus pagou o altíssimo preço por cada um de nós. Duas coisas precisam ser levantadas a partir dessa constatação. Quais são as duas coisas? Primeiro, saber do que nós éramos escravos. Porque se nós somos escravos de alguém ou de alguma situação. E segundo, a gente precisa também saber qual foi o preço que foi pago por nós. A gente diz que é um alto preço, mas qual foi esse preço que foi pago por nós? Aí vem o segundo texto. Eu acho interessante que a Bíblia é assim. Eu vou usar um texto de Paulo, eu vou usar um texto de Pedro, eu vou usar um texto de João. E é como se esses três textos tivessem sido escritos pela mesma pessoa, na mesma hora, no mesmo instante, da mesma maneira. Vá comigo agora, portanto, para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19, que diz assim. Presta bem atenção na leitura desse texto. 1 Pedro 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Amém? Amém. Veja bem, o texto começa dizendo o quê? Sabendo. Procure saber, entenda, cai a ficha na sua cabeça, de que você não foi comprado por coisas corruptíveis, ou, noutra tradução, perecíveis, como o ouro e a prata. Ou seja, o preço que foi pago por você não foi um preço que tem comparativo humano, porque aqui ele está dizendo claramente que nem prata nem ouro, que teoricamente são bens bem duráveis, todo mundo quer prata, todo mundo quer ouro, né? Porque dura muito, né? Porque tem valor, não é assim? Mas ele está dizendo assim, olha, não pense que foi por isso que ele considera corruptível, perecível, não foi por isso que vocês foram comprados, resgatados. Mas ele diz, vocês foram resgatados de onde? De onde? Está aí no texto. De onde vocês foram resgatados? Da vossa vã maneira de viver. Ou seja, vocês estavam aqui no mercado de escravos. Vocês não valiam nada, absolutamente nada. Cristo vem e nesse mercado de escravos, olha e diz assim, eu quero você, eu vou comprar você. Imagina que você é um desses escravos aqui, à venda. Aí Cristo chega lá e diz, eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Qual é o preço? Eu vou dar muito mais do que o preço que vocês estão pensando. Mas eu quero resgatar você de onde? Dessa sua vã maneira de viver. Pedro aqui deixa claro três coisas. Primeiro, nós fomos resgatados. Ser resgatado é mais do que ser comprado, minha gente. Você está entendendo? Quando você é resgatado do mercado de escravos, quando você é resgatado desse lugar, você está sendo resgatado de um lugar onde você não tinha chance nenhuma. Você não tinha esperança nenhuma. Você não tinha futuro nenhum.
Nenhum, absolutamente nenhum. Mas eu, Jesus, fui lá e resgatei você. Resolvi comprar você. Resgatado é resgatado. Resgatado não faz nada para se resgatar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Resgatar, ser resgatado é ser alvo de uma operação de resgate. Não depende de você, mas depende do outro que vai lhe resgatar, absolutamente. No original, essa palavra do grego van, né, que chama-se de van, maneira de viver, ela pode ser traduzida da seguinte forma, ou seja, vocês viviam de uma maneira que vocês eram privados de força de viver. Ou seja, vocês não tinham nem força para viver. Vocês eram privados da verdade. Vocês não tinham verdade na vida de vocês. Vocês eram privados de sucesso. Vocês não tinham sucesso na vida de vocês. Vocês eram privados de resultados. Vocês não tinham resultado na vida de vocês. Vocês foram resgatados de um jeito inútil, porque vocês viviam de uma maneira absolutamente inútil de viver. Vocês foram resgatados porque vocês não tinham propósito de vida. Mas agora, como eu resgatei vocês, vocês passam novamente a ter um propósito de vida. Um jeito de viver, uma maneira de viver. Está entendendo? É isso que o texto está dizendo para cada um de nós. É isso que o texto está passando para cada um de nós. Ou seja, nós vivíamos de uma maneira débil, sem força, fragilizada, vazia. E entenda bem o que eu estou dizendo para você aqui, porque isso aqui não se trata de uma coisa de você ter ou não ter dinheiro. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas vive uma vida vazia, estéril, sem resultados, sem propósito, sem sentido, sem saber para onde é que vai, tentando encontrar alguma maneira de ser feliz, porque parece que ser feliz é o alvo máximo da existência humana, quando não é. O alvo máximo da vida humana é você ter sentido e propósito para essa vida. E não necessariamente ser feliz. E a terceira coisa que Pedro vai dizer para a gente é porque ele vai falar exatamente de qual foi a moeda que foi utilizada. Ele começa dizendo a moeda que não foi utilizada. Vocês não foram resgatados por coisas corruptíveis, como prata e ouro. Mas, pelo quê? Presta atenção nessa frase. Mas pelo precioso. Vou dizer de novo. Pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Amém? Ou seja, essa palavra precioso no original significa de grande valor. De grande valor. O que ele está falando é desse sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. Cada gotinha daquele sangue derramada por cada um de nós. A moeda que foi usada para o nosso resgate, para a nossa compra, foi a moeda mais valiosa que existe no universo inteiro. O sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você é capaz de imaginar isso? Você é capaz de entender isso? Você é capaz de pensar assim que, na verdade, eu era um Zé Ninguém no mercado de escravos, sem vontade própria, sem desejo, sem vida própria, sem sentido. E chega Jesus e me compra com o seu sangue, o Filho de Deus. O que existe de mais precioso no universo, derrama o seu sangue por mim. Dá o seu sangue por mim, que não vale nada. Você está entendendo a discrepância do preço em relação ao objeto que foi comprado? Aí aqui novamente a gente faz uma alusão ao Salvatore Mundi, né? Ao quadro. Você já imaginou o cara pagar 450 milhões de dólares
por um quadro que talvez nem seja de Leonardo da Vinci. E se não for de Leonardo da Vinci, não vale nada. Percebe a diferença? Isso é uma parábola da minha vida e da sua vida. Isso é uma parábola da minha história e da sua história. Isso é uma parábola da minha existência e da sua existência. Porque nós não valemos nada. Mas Jesus pagou o preço mais alto que podia existir, que era a sua própria vida, dada por cada um de nós. Eu quero concluir dizendo que eu e você, a gente, na verdade, não merecia nenhuma gota desse sangue. Nenhuma gota. Quanto mais a vida do próprio Jesus. Mas eu quero ir para o terceiro texto. Quero convidar os irmãos a irem comigo para Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. E agora vem o texto de João. O texto de João, que diz assim: e na visão que João tem do céu, naquele instante, naquela hora, na ilha de Pátmos, no capítulo 5, depois de falar das igrejas, ele diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue nos comprastes. E aí é utilizada a mesma palavra de Paulo, agorizo. Com o teu sangue nos comprastes para o Deus de toda tribo e língua e povo e nação. Amém? O que João está dizendo para a gente é assim: olha, Jesus Cristo veio e nos comprou, nos resgatou. O preço, a moeda, foi o seu sangue divino e maravilhoso, a sua vida dada por cada um de nós. Mas nós somos comprados por alguém e para alguém. Jesus Cristo era uma espécie de intermediário. Ele veio e pagou o preço. Mas o apóstolo João vai dizer que, na verdade, nós fomos comprados para Deus. O Deus que é Deus de toda tribo. Tribo aí significa família. O Deus que é Deus de toda língua. E aí significa um grupo de pessoas que fala um determinado idioma. O Deus que é Deus de um povo. Povo aqui é parcela de uma população. E o Deus que é Deus de toda a nação, que significa toda a etnia e toda a raça humana. Por isso não importa quem nós fomos. Não importa se nós fomos escravos, se nós fomos livres, importa que agora nós somos de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Tal qual como aquele quadro Salvatore Mundi. Aquele quadro agora é propriedade exclusiva de um indivíduo. Ele podia estar exposto aí no mundo inteiro para todo mundo ver. Mas ele é propriedade exclusiva de uma pessoa só. Do mesmo jeito, eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. E nada mais do que isso. A nossa trajetória, a jornada do homem, é sair do mercado de escravos e ir até a sala do trono de Deus, sendo comprados pelo precioso sangue de Jesus, que nos resgatou e nos colocou lá, nessa maravilhosa sala. Esse é o nosso destino. Pois, pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, mas é uma dádiva, é um dom de Deus. Entendeu? É isso. É isso. Essa é a trajetória humana. Eu quero finalizar dizendo para você o seguinte. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Saiba que
Deus pagou um preço muito mais alto do que Mohamed pagou por aquele quadro. Você achou aquele valor alto, altíssimo? Achou? 450 milhões de dólares por um quadro? A obra de arte mais cara que já foi vendida até hoje. Foi um preço altíssimo, não foi? Por algo que a gente não sabe se é autêntico ou não. Mas Jesus, ele pagou um preço muito mais alto do que esse, por mim e por você. Porque ele foi naquele mercado de escravos, viu a vida vazia que a gente estava vivendo, sem norte, sem direção, e resolveu nos resgatar e pagar esse preço por cada um de nós. E isso quem fez foi o autêntico amor de Deus por mim, por você e por todos nós. Amém. O Salvatore Mundi pode não ser autêntico, mas eu tenho absoluta certeza de que o amor de Deus por mim e por você é totalmente autêntico. Amém. Porque ele se transformou em homem e derramou o seu sangue. Sangue que nós não merecíamos nenhuma gota, mas ele derramou o seu sangue. Ele deu a sua vida por amor de mim e por amor de você. Isso é um amor autêntico. Não é como um quadro que a gente não sabe se tem autenticidade ou se não tem autenticidade. Esse é o amor de Deus. Autêntico, verdadeiro, genuíno, por mim e por você. Que você possa entender isso. Que você possa entender que seu destino é sair do mercado de escravos para a sala do trono de Deus, através do precioso sangue de Jesus, que é autêntico, verdadeiro e nos traz vida. Que Deus nos abençoe. Amém.